Prezados, Pai seja convosco. Mais uma vez, quero te convidar para meditarmos na Palavra de Deus, seguindo aquele roteiro já mencionado em todos os nossos vídeos anteriores, que é a supremacia das Escrituras, tema geral do nosso trimestre na Escola Bíblica Dominical, falando sobre a inspiração, a inerrância, a infalibilidade, a autoridade da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, também a sua estrutura, como ler a Escritura, foi temas que já abordamos. Hoje chegamos à lição número 10 e falaremos a respeito das profecias que despertam e trazem esperança. Um dos escritos, ou um dos tipos de escritos, ou ainda estilos de literatura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, são os escritos proféticos, você sabe. Evidente que há profecias por toda a Bíblia, diluída em todos os textos, desde o Gênesis até, naturalmente, o último livro, que é o Apocalipse. Mas há alguns livros, como 17 deles no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que efetivamente são classificados como proféticos por conta de que o conteúdo deles é predominantemente profético. E quando dizemos profético, não estamos querendo dizer que tudo ali é predição de acontecimentos futuros. Não, absolutamente. Grande parte, ou seja, a maior parte, aliás, a maior porcentagem do conteúdo destes livros, todos eles, estão muito mais calcados nas exortações, nas censuras de comportamentos equivocados do povo quanto ao passado de suas vidas ou o presente de sua existência, ou ainda os alertas sobre as consequências que virão para o futuro, mas também profetizam naturalmente a vinda de bênçãos, desde que sejam obedientes, arrumem as suas vidas espiritualmente e andem de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Todos os profetas começam falando sobre denunciando, na verdade, o comportamento equivocado, errado, distorcido, desvairado de muitas daquelas pessoas ou da nação inteira, como é o caso de alguns profetas, mas também terminam todos eles com uma promessa da parte de Deus, da misericórdia divina, a graça do Senhor Deus sendo manifestada para um remanescente fiel. É bom que se diga, porque a bênção de Deus no Antigo Testamento ou em toda a Bíblia é sempre prometida para aquele que se arrepende, que muda a sua vida e alinha a sua vida de acordo com as diretrizes da palavra de Deus. Portanto, amados, vamos seguir a nossa meditação fazendo a leitura de um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Foi dito para João mais que uma vez, na revelação do Apocalipse, que as coisas estavam se abreviando, o tempo está próximo. Esta revelação. O anjo disse, inclusive, a João: não cele as palavras desse livro, mas publique, porque o tempo está próximo. Foi dito ao contrário para Daniel, lá na Babilônia, em torno mais ou menos do ano 500, aproximadamente antes de Cristo, quando igualmente Daniel recebeu gloriosas revelações do futuro, mas foi dito a ele: cele as palavras desse livro, porque ainda vai demorar muito tempo para se cumprir. Aleluia. Portanto, amados, as profecias despertam e trazem esperança. Despertar é um termo, é uma palavra que nos reporta ao fato de que, ao ouvir uma mensagem, ela deve ser impactante para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa vida, para que também possa nos despertar. Porque se for uma mensagem muito leve, muito light, provavelmente não vai despertar ninguém. Então é preciso, e Deus sabe como fazer, em cada momento, cada circunstância e contexto, ele teve um de seus servos profetas para ser usado por ele para despertar o seu povo. Nem todos se sentiram despertados, tanto isto é fato que os profetas, na sua maioria, a época áurea da profecia em Israel, quando temos lá os profetas maiores, como Isaías, o próprio Jeremias, e Oséias e outros,
gritaram, bradaram literalmente para a nação, muitos deles não deram atenção, tanto é verdade que aconteceram os dois cativeiros, tanto do norte em 722, quanto do sul a partir do ano 606 ou 605. Portanto, amados, chegamos à realidade de que quando se diz que as profecias despertam, este é o ideal, é que quando o pecador, quando o crente mesmo, já meio adormecido, ouça a profecia de Deus, não estou falando do dom de profecia, estamos falando dos escritos da Bíblia Sagrada, que leiam essas profecias, no nosso caso hoje, ou ouvissem lá nos tempos literais e contemporâneos dos profetas escritores, e então fossem despertados, deixassem-se despertar, ou seja, fossem impactados, que é o termo que a gente utiliza hoje em dia para com as realidades apontadas pelos profetas. Na prática, nós sabemos que nem todos, repito, foram despertados. E hoje o perigo é igual, ou até pior, porque nós também vivemos em um tempo próximo ao arrebatamento, por exemplo, e as situações neste mundo não estão nada boas. As armadilhas do inimigo, o esfriamento do amor e outras tantas coisas que poderíamos delinear aqui. Mas, amados, hoje precisamos, tanto quanto nos tempos dos profetas clássicos de Israel, que o povo se desperte através da profecia. O texto que nós lemos traz uma tríplice bem-aventurança. Bem-aventurado o que lê, mas lê com atenção, lê com interesse de aprender e de praticar. Porque a segunda bem-aventurança diz que são bem-aventurados também os que ouvem. Vale considerar que nos tempos do Apocalipse, que o João escreveu o Apocalipse, mais ou menos no ano 96 da nossa era, muita gente não sabia ler. Então, um líder ou um dirigente da congregação lia as escrituras publicamente e os demais ouviam com atenção. Então, bem-aventurados aqueles que quedavam-se, paravam, deixavam todas as outras atividades mentais ou laborais para ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir na Bíblia implica também colocar em prática, porque a terceira bem-aventurança diz sobre isso: e guardam as coisas que nela, na profecia, portanto, estão escritas. Aleluia. Portanto, a tríplice bem-aventurança sobre a Bíblia Sagrada, sobre a profecia, na verdade. Os que leem, os que ouvem e os que guardam. Guardar é praticar, é colocar por obra, como diz outro texto sagrado. Toda a Bíblia Sagrada é uma profecia, certo? E há profecias esparsas e diluídas por todo o texto sagrado. Em quase todos os 66 livros é possível ver algum episódio, melhor, algumas palavras proféticas, tanto no sentido exortativo quanto também edificante, ou ainda de alerta, ou mesmo preditivo. Mas há na Bíblia, sim, alguns livros, pelo menos 18 deles, que são efetivamente proféticos, considerados livros proféticos. Por quê? Porque a maioria do seu conteúdo, a grande porcentagem do seu conteúdo é profético. Portanto, eles são considerados proféticos. 17 no Antigo Testamento e um livro no Novo Testamento, que é o Apocalipse. Quando falamos então dos livros proféticos, também não quer dizer que é só profecia, porque o livro de Daniel tem a primeira parte dele que é puramente histórico, retrata a ida dos jovens Daniel e seus companheiros, por exemplo, à Babilônia, a chegada deles lá, a recepção, o assentamento deles na Babilônia, como foi o procedimento, também a dieta alimentar, a escola onde estudavam, o propósito de serem instruídos nas leis dos caldeus e assim por diante. Depois é que vem, a partir então do capítulo 3, as questões das revelações dos sonhos, e aí a profecia tanto dramatizada nos sonhos, quanto também falada, verbalizada em muitos dos discursos proféticos dados pelo anjo, a revelação dada por Deus através de um anjo, por exemplo, para Daniel sobre as 70 semanas, por exemplo, no capítulo 9, e assim por diante. Então não quer dizer que mesmo os livros proféticos não tenham um quê de história. O próprio Isaías também tem alguns itens, algumas passagens que são puramente história, mas eles são predominantemente proféticos, e aí são chamados, sim, de proféticos.
Também há uma divisão entre os livros proféticos pelos estudiosos, há muito tempo foi feito isto, dividiram-nos em dois grupos, o grupo dos profetas maiores e dos profetas menores. A questão dessa divisão, ou melhor, o critério para se chamar de maior ou menor, foi simplesmente o fato do volume do escrito, ou ainda o tamanho do livro, nada a ver com a importância da profecia que proferiram ou da pessoa do profeta, absolutamente não, tá bom? Então, Isaías, por exemplo, Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Ezequiel, na ordem, e o livro de Daniel são considerados os 5 livros dos profetas maiores. E os que vão de Oséias até Malaquias, são um total de 12, considerados profetas menores. Repetindo, não porque são de menos importância, mas porque têm um volume de escrito menor. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. O Isaías profetizou para Judá. Ele profetizou a partir do ano 740, mais ou menos, indo até o ano 700. Foram mais de 40 anos de ministério deste santo servo de Deus. Ele é considerado pelos estudiosos como o profeta messiânico, pelo volume de escritos que ele deixou a respeito do nascimento de Jesus, a respeito de como ele nasceria de uma virgem, no capítulo 9, 6, que fala dos títulos que ele receberia, o Messias, no caso, e há vários outros textos. O sofrimento do Messias, no capítulo 52 e 53, bem como 42 também. Mas igualmente fala do reino futuro do Messias, que é o milênio. Capítulo 11, 12 e outros tantos do seu livro falam a respeito dessas promessas futuras. Mas alertou Israel também, porque ele viveu antes do cativeiro, tanto do cativeiro do norte, quanto também do cativeiro de Judá. Como ele era de Judá, de Jerusalém, profetizou e alertou aquele povo. Mas ele mesmo reclama no capítulo 53, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Então, voltando para o nosso título que diz que as profecias despertam e trazem esperança, na verdade, nem todos, infelizmente, são despertados pelas profecias das Sagradas Escrituras. Muitos, no tempo de Isaías, negligenciaram. Ele reclamou, repito o que eu disse agora, tá? Quem deu crédito, ou seja, pouquíssimas pessoas realmente deram crédito à sua palavra. Tanto é verdade que Nabucodonosor veio e, como juízo de Deus sobre a nação, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse para a Babilônia toda a nação. Pouquíssimas pessoas, os mais pobres, apenas ficaram. Isso aconteceu depois, naturalmente, da vida do Isaías. Mas ele profetizou sobre isso. E quem mais falou sobre isso, porque viveu também mais perto disso, foi o segundo profeta maior, que é o Jeremias. Jeremias profetizou a partir do ano 627, mais ou menos. Lembre-se que o cativeiro aconteceu a partir do ano 606. Portanto, ele vivenciou essa realidade dura de que não foram despertados aquele povo em geral. Como nação, não foi despertado pela profecia. Individualmente, alguns devem ter realmente acatado a orientação de Deus, a exortação e o alerta do profeta Jeremias, mas a maioria não atendeu. Tanto é que o cativeiro aconteceu. E uma vez que aconteceu o cativeiro, o profeta Jeremias, que era um homem de coração muito largo, muito aberto, muito sensível, compôs o livro de Lamentações para declarar, ou melhor ainda, derramar as suas lágrimas, como ele mesmo diz no capítulo 9 lá de Jeremias, a dor, o sofrimento, retratar em quase que um retrato falado das agruras, das dores que aconteceu após Nabucodonosor levar os cativos, a nobreza para o cativeiro na Babilônia. Então, o livro de Lamentações é exatamente isso, é um retrato, é um momento do que aconteceu, do sofrimento, das agruras realmente com que ficou a nação após o cativeiro. Então o terceiro profeta maior, que é o Ezequiel, foi com os cativos para Babilônia, foi levado cativo para a Babilônia. Ele era de descendência sacerdotal e este seu cativeiro começou no ano 597, porque Nabucodonosor fez 3 incursões sobre Jerusalém, como a gente já estudou em momentos históricos desses nossos vídeos. Tá? Em 606,
ele levou a primeira leva, possivelmente o profeta Daniel tenha ido nessa primeira leva de escravos, mas na segunda dessa leva de escravos, aconteceu em 597 a.C., e o profeta Ezequiel foi também. Então Ezequiel profetizou estando no cativeiro, estava entre os cativos, enquanto Daniel, que como eu disse foi na primeira leva de escravos, profetizava no palácio, estava mais próximo, tinha um cargo após, como você conhece o livro de Daniel, né? Após revelar o sonho do Nabucodonosor, ele foi guindado para um cargo de confiança de alta dignidade no governo da Babilônia, Nabucodonosor e outros que vieram. Aliás, ele perseverou até o final do cativeiro, não sabemos porquê e nem se ele voltou do cativeiro, mas vivo ele estava quando cumpriu-se os 70 anos de cativeiro. Voltando a Ezequiel, ele falou a respeito das coisas, alertou o povo e também lamentou naturalmente o estrago que foi feito em Jerusalém por Nabucodonosor, as perdas todas no sentido espiritual e também religioso e ainda até físico, porque o povo está no cativeiro. Ele animou o povo também, falou de esperança, falou de um novo tempo, falou de um novo templo e de bênção de Deus para o futuro, estando no meio do cativeiro lá junto ao povo. Enquanto Daniel profetizava e falava lá no palácio. Daniel foi usado por Deus com muita sabedoria para a interpretação de sonhos, como todos nós sabemos, e perpassou, vamos dizer assim, todo o período do cativeiro dos 70 anos. Quando estava próximo de cumprir os 70 anos, ele vai dizer, lá no seu livro, capítulo 9, que entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro era de 70 anos, lendo naturalmente o profeta Jeremias, que era o profeta que já mencionamos, que ficou em Jerusalém e profetizava, inclusive mandava cartas para os cativos, animando-os a respeito do plano de Deus para o futuro e dizendo para eles serem pacientes, que o cativeiro terminaria. É verdade que demoraria 70 anos, mas terminaria. Mas não pense você que foi tudo bênção, que só havia profetas bons, não. Jeremias, por exemplo, enfrentou oposição de falsos profetas que diziam, não vai ser 70 anos, não, dentro de 2 anos tudo isso acabará, portanto declare isso, tome posse, essas coisas que a gente está acostumado a ouvir por aí dos falsos profetas da atualidade. Que Deus nos dê graça e saibamos a viver com equilíbrio. Os profetas da Bíblia foram pessoas que realmente viveram em muitos momentos vidas solitárias, por conta de que eram realmente portadores da voz de Deus. Por definição, aliás, profeta, estava esquecendo de dizer isso, né? Profeta é o porta-voz de Deus, derivado do termo, tanto no hebraico quanto no grego, significa basicamente isso, aquele que é o embaixador do Senhor Deus para o seu povo. Ele tem uma mensagem diretiva de Deus para a sua nação, e muitas vezes não é bem visto, como Jeremias, que enfrentou tantas oposições, e até o Isaías e outros tantos também. Negligenciado, não era ouvido, vivia uma vida solitária. Então esses são os profetas maiores. Há na Bíblia, portanto, também o grupo dos profetas menores, e estes, meus amados, entregaram mensagens diretivamente às vezes para o Reino do Norte e também para o Reino do Sul. Profetizaram também em um período antes do cativeiro. 2 deles profetizaram ou entregaram mensagens direcionadas ao Reino do Norte. Foram Oséias e Amós. Oséias condena, censura a violação dos direitos humanos, falou da violência, falou também a respeito da luxúria que praticavam os habitantes de Samaria, ou seja, de Israel, o Reino do Norte, alertando-os sobre o possível cativeiro, a punição. Esse cativeiro, é bom que se diga, amados, foi permissão de Deus para punir o seu povo impenitente, que não havia dado atenção devida à lei de Deus e estavam adorando outros ídolos, como era o caso do Reino do Norte. Desde a sua fundação, com Jeroboão I, eles construíram 2 altares rivais a Jerusalém e adoraram outros deuses, principalmente o bezerro. O culto ao bezerro foi instituído por eles. Portanto, Amós foi direcionado por Deus, mandado por Deus a profetizar contra eles. Profetizou quando Israel vivia grande prosperidade material, contudo, as questões espirituais iam
de mal a pior, realmente. Já Oséias, meus amados, foi profeta direcionado também ao Reino do Norte e condenou duramente a infidelidade da nação, que na Bíblia é chamado, inclusive, de adultério espiritual. Deus orientou ele a casar-se com uma mulher de prostituição, e é tudo que a gente tem na Bíblia, não há uma explicação mais detalhada, contudo, foi dito a ele. Oséias condenou essa infidelidade, então, e ilustrou, dramatizou, certo? Alegorizou essa infidelidade de Israel para com Jeová, casando com uma meretriz, ou seja, como uma prostituta, que o traiu, inclusive, por 2 vezes, mas ele amorosamente foi buscá-la e trouxe de volta, dando todo o amparo, carinho, etc. Para ilustrar o fato de que Deus, apesar das infidelidades do povo, continuava amando verdadeiramente o povo, usando de misericórdia e protegendo. Mesmo assim, não houve jeito. Em 722, a nação do norte foi levada para o cativeiro na Assíria, cuja capital era Nínive. Aí os outros profetas que profetizaram antes dos cativeiros são Joel, que pregou arrependimento, profetizou o derramamento do Espírito Santo também no capítulo 2, Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, quando havia pessoas se reunindo em nome de Jeová, cultuavam, mas também negligenciavam no dia a dia as práticas morais e espirituais. Temos também o Abacuque, que reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida, portanto, a hipocrisia e assim por diante. Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição do dia do Senhor. Aliás, dia do Senhor, que é mencionado por mais de um desses profetas menores, indica dia de juízo, não é dia de salvação, de bênção e de restauração, é dia de juízo, que viria para o futuro com relação àqueles que não se arrependessem. Como a nação tanto do norte quanto do sul não se arrependeram, Deus então enviou o castigo, o juízo através das nações inimigas que levaram-nos ao cativeiro, onde sofreram horrores. Há, portanto, os profetas que viveram e também ministraram para outras nações. Por exemplo, Jonas. O Jonas foi direcionado a levar uma mensagem a Nínive, a capital do Império Assírio, antes que esse império levasse Israel para o cativeiro. Você deve conhecer a história dele. Ele pregou, finalmente, depois de desobedecer inicialmente, e uma segunda ordem, Deus mandou ele ir a Nínive e ele foi. Pregou. E então a multidão, o povo, a partir do rei e todos os seus súditos, se arrependeram com jejum, com sinais externos de verdadeiro arrependimento. Deus suspendeu o castigo. Não é que Deus se arrependeu no sentido humano da palavra, não. Aliás, é bom que se diga que em vários momentos, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, significa que Deus sentiu tristeza ou então mudou de opinião. Então Deus suspendeu o castigo, por quê? Porque o povo mudou de posição. Não é que Deus mudou a sua posição, mas o povo mudou, arrependeu-se, deixou de pecar, jejuou, então Deus adiou. Por quê? Por que eu digo adiou? Porque um outro profeta chamado Naum, igualmente foi direcionado por Deus a falar contra Nínive. Mais ou menos uns 150 anos depois, lá está a nação, outra geração, certamente, né, vivendo no mesmo pecado, na mesma impiedade, e então não houve jeito, e então o castigo veio, a destruição da nação, porque foi vencida, inclusive, pelos seus inimigos, tá? Impérios inimigos. Há um outro profeta que profetizou para nações estrangeiras, que foi Obadias. Ele denunciou a soberba dos edomitas, que eram muito aparentados com Israel. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá, até mesmo comemoraram, diz o texto sagrado, a ida de Judá para o cativeiro. Então Deus disse, vai sobrar para vocês também. Então veio o juízo. Há uma mensagem toda do profeta Obadias direcionada a essa condenação. Os edomitas eram parentes. Aliás, foi até orientado lá em Deuteronômios 23 e verso 7, que Judá não fizer, ou que Israel não prejudicasse os edomitas. Mas como eles extrapolaram a liberdade que Deus lhes deu, foram também igualmente
punidos. Há alguns profetas que profetizaram após o cativeiro. São eles o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. Ageu e Zacarias profetizaram a partir do ano 520 para encorajar os construtores do templo, os que reconstruíram o templo em Jerusalém, na liderança do governador Zorobabel e do sacerdote Oséias. Oséias, ou Josué, melhor dizendo, porque Oséias também é o mesmo nome, uma variação do nome dele, mas é Josué, ou Josuá, como trazem algumas outras versões. Ele era o sacerdote, líder espiritual, e o Zorobabel era o líder civil. Foram encarregados por Deus no retorno do cativeiro, na primeira leva de retorno, no ano aproximadamente a partir do ano 538, de construir ou reconstruir o templo. É sobre este templo que está escrito que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Mas nada tem a ver com aquilo que a gente ouve e canta hoje em dia. Hein? A segunda casa foi essa segunda casa construída por Zorobabel, na liderança de Zorobabel. E por que ela seria maior? Porque se fisicamente ela era muito menor, e no dia da inauguração muita gente chorou lamentando, porque comparando com a glória do templo que fora destruído por Nabucodonosor, construído por Salomão. É que neste segundo templo, embora embelezado por Herodes no futuro, lá do Novo Testamento, Jesus, a glória maior, entraria nesse templo, como efetivamente aconteceu no Novo Testamento. Então a glória da segunda casa, esta segunda casa mencionada em Ageu, realmente foi muito maior. Amém? Entendeu? Glória a Deus por isso. Nós temos também o Zacarias, que profetizou e animou eles nesse mesmo sentido, e o templo foi inaugurado no ano 516. E então finaliza-se o Antigo Testamento com o livro do profeta Malaquias, que igualmente condenou a infidelidade da nação, muito especialmente na prática ritual de trazer animais doentes, cegos e sarnentos para o ofertar a Deus, e muita gente justificando, não, é para o Senhor, não faz mal. Capítulo 1, verso 9 diz isto literalmente. E no capítulo 3, famoso capítulo 3 de Malaquias, a partir do 8 até o 10, 11, vamos encontrar o juízo, a condenação do povo que estava violando as contribuições, ou seja, estava se eximindo da responsabilidade de contribuir para a manutenção do templo, dos sacerdotes, dos levitas, enfim, o funcionamento de todo o culto a Jeová e todos aqueles que dependiam dos dízimos e ofertas do povo. O povo fechou a mão, literalmente, e Deus disse, vocês estão roubando a Deus. E eles perguntaram, em que, Senhor? Assim, com cara deslavada. E o Senhor disse, nos dízimos e ofertas que vocês estão retendo. É tudo do Senhor. E deviam ser entregue os 10% determinado na lei mosaica para Israel, para manutenção, para que houvesse mantimento na casa. Atenção, mantimento, comida mesmo, tá? Porque era disso que vivia e sobrevivia todo o sacerdócio de então. Amém? Amém, meus amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. E lá no Novo Testamento nós vamos ter o livro de Apocalipse. Apocalipse como o único livro eminentemente profético do Novo Testamento. As revelações de Jesus Cristo para o homem de hoje, para a igreja e para todos os tempos também. O Apocalipse, então, apresenta a mensagem última de Deus para a humanidade. Temos também uma parte histórica que fala das 7 igrejas da Ásia, que eram igrejas literais, em cidades literais, que existiam naqueles tempos e que, de alguma forma, tinham algumas características que identificariam a história da igreja, o desenvolver da história da igreja durante todos estes tempos. São elas a igreja de Éfeso, cidade de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia, os Sardes, que é a quinta na sequência, conforme Apocalipse capítulo 1. O livro encerra o cânone sagrado, ou seja, com o livro do Apocalipse fecha-se o grupo dos livros considerados sagrados. E ai daquele, diz no capítulo 22 de Apocalipse, que acrescentar alguma coisa. Então, a profecia da palavra de Deus, sejam os livros proféticos ou as profecias esparsas ou diluídas por todo o livro sagrado, devem ser
servir para nos despertar e também gerar em nós a esperança da glória futura, esperança do céu, esperança da salvação. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão, mas é preciso que o cristão esteja atento para isso, senão ele nunca será despertado. Se você é como aqueles que Paulo diz, que só tem comichão nos ouvidos e quer ouvir só o que te agrada, não será despertado nunca, vai se manter e achar que está tudo bem. Permita-se despertar, então, pelas palavras dos profetas escritos no livro. Amém.